A palavra de Deus diz que até os anjos gostariam de fazer algumas coisas que foram confiadas para os homens fazer, pela parte de Deus. Vamos falar hoje sobre 3 dos 9 dons que são concedidos aos homens pela parte do Espírito Santo para fazer a obra dele aqui nessa terra. Fica comigo. Meu nome é Jean Ferrari, eu espero que todos estejam bem. Então vamos ler a palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 12. Este é o 4º vídeo, sendo o primeiro introdutório sobre os dons espirituais. Então é o 3º que fala sobre os dons, propriamente dito. E vamos então para os 3 últimos. Os dons que vamos falar hoje vão estar descritos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Na parte B, pois a parte A, a primeira parte do versículo, a gente já conversou, né, um vídeo anterior. Aqui em cima vai estar o card agora, que são eles: a fé, cura, milagre, profecia, tá ok? Então hoje a gente vai falar sobre discernimento de espírito, diversos tipos de língua e a interpretação das línguas. Vamos lá? Bem, eu quero começar então, gente, com o dom de falar em línguas, mas esse daqui é a variedade delas, ok? Então a gente tem 2 situações: a sobrenatural, com uma linguagem espiritual, onde o homem não entende, como está descrito no 1 Coríntios capítulo 14, ok? E a segunda é sobre línguas estrangeiras. Você vê que a palavra não diz língua estranha, né? Essa variedade de língua é tanto uma quanto a outra, tá? Então, porque são variedades, muitas. Então, neste caso, tá? Eu quero trabalhar principalmente com a segunda questão, que é o dom de falar em línguas estrangeiras. Já como que funciona isso? Para que serve? Hoje em dia tem um pouco menos de necessidade, mas no tempo que a Bíblia foi escrita, então os apóstolos, sendo judeus, né, eles iam em outras, se misturavam com outros povos, principalmente Paulo, Barnabé, Silas, tá? Que eles expandiram mais o evangelho. Enquanto Pedro, João, Tiago ficavam, e os outros discípulos ficavam mais concentrados em Jerusalém, esses outros discípulos, Paulo, Silas, Barnabé, eles foram direcionados aos gentios, ou seja, o resto do mundo, até chegar em nós aqui no Brasil, os países, né, mais afastados de Israel. Tá, e aonde que entra a questão da língua? Então, em Atos capítulo 2, nós vemos um exemplo, onde o povo falou em língua, orou em língua, e essa linguagem deles, né, falava sobre as grandezas de Deus, quem era Deus, exaltava o nome dele. Porém, na língua estrangeira, todos que estavam se achegando naquele lugar, que não eram judeus, entendiam na sua própria língua, tá ok? Então, algumas pessoas falavam em línguas, as outras que estavam chegando, elas entendiam essa língua. Então temos 2 situações: quem está falando e quem está recebendo, tá? E aí a gente já pode passar para o segundo dom, que é a interpretação dessas línguas, que seria alguém falando em uma língua estrangeira e alguém que não é daquela nacionalidade, que não entende aquele idioma, de uma forma sobrenatural, entende o que está sendo dito. Lembrando, dom, gente, não é talento, não é algo desenvolvido pela força humana. Dom é algo dado por Deus com uma intenção, tá ok? Se você não viu o primeiro vídeo, veja que eu estou explicando isso lá, tá? Então a interpretação de línguas também tem 2 situações. A língua sobrenatural, onde a pessoa está falando em mistério, como diz em 1 Coríntios capítulo 14, que ninguém entende a não ser que, e esse é o contexto de 1 Coríntios capítulo 14, onde há um paralelo entre profecia e dom de línguas com interpretação. Tá entendendo? Porque quando tem alguém interpretando,
pode-se se entender o que está dizendo, mas é só essa exceção. Então, assim como no primeiro caso de falar em língua, que tem duas situações, esse segundo dom também são duas situações, língua estrangeira e espiritual, aonde alguns homens entendem, mas em alguma ocasião é dado o entendimento dessa língua estrangeira de uma forma sobrenatural, e a linguagem espiritual propriamente dita, que tem a finalidade de edificar a pessoa que está falando, ou em alguns casos é semelhante à profecia, que ela edifica então mais de uma pessoa, tá? Tem um fim proveitoso para ambos, ou até de uma forma coletiva, tá ok? E agora a gente vai falar, tá, do último, que ele vai servir, acredito, de introdução para o próximo tema, que se chama batalha espiritual, tá? Muita gente sabe que tem um chamado, ou algo diz, ou sente que tem um chamado na área de libertação, tá? Geralmente a libertação, culto de libertação, como fazem em alguns lugares, é chamado de cura e libertação, porque tem a ver com a alma. Todo cárcere, todo carcereiro, todo espírito que vai aprisionar aquela alma, seja com trauma, seja com vício, vai seguir de alguma ferida na alma. Por isso, cura e libertação, tá ok? Mas o dom que enfatiza esse chamado, esse ministério, a ferramenta que é dada, principal, é esse dom chamado discernimento de espírito, tá? E para que serve? Para muita coisa. Uma das principais é, quando você liberta a pessoa, ou quando a pessoa é liberta, é bom ela entender o que aprisionou. Porque o que realmente liberta não é só a imposição de mão e falar sai em nome de Jesus, e a pessoa, uau, estou mais aliviada, puxa, que peso que estava na minha vida, agora vai. Só que a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mesmo que o espírito tenha saído dela, ela não sente mais a vontade de cair naquele erro por falta de não ter um entendimento e ser inocente. Isso aconteceu comigo no começo da minha conversão. Aconteceu comigo, eu caí e fui parar um pouquinho longe, dei uma desviadona, aí papai do céu chegou lá e falou, filho, o que você está fazendo aqui? Eu te libertei para você ser livre, mas onde você veio parar? Tá num chiqueirinho, poxa vida. Volta aqui pro caminho, vamos embora. Me alinhou, graças a Deus, glórias a Ele por isso, tá? Eu tenho um testemunho para contar, eu tenho uma caminhadinha aí, tá bom? Mas o que acontece? Eu firmei quando fui tendo entendimento na palavra, tá? Então vai, o discernimento de espírito serve, um dos principais motivos é, tu identifica de alguma forma, de uma forma sobrenatural, que naquela pessoa que talvez você nunca viu ou até conhece, mas ela não te contou. Mas ela é envolvida com droga, ela é envolvida com prostituição, ela é envolvida com roubo e ela já assassinato, tá entendendo? Então, cada uma dessas áreas existe um tipo de espírito que vai oprimir, que vai investir na vida dessa pessoa, instigar ela a cometer, tá bom? É lógico que não dá para jogar tudo nas costas do inimigo, mas existe sim influência, e é disso que a gente está falando. Então, sabendo que há um espírito, tá, por uma legalidade dela, por exemplo, na área de vício em droga, tá? Álcool, droga ilícita, ok? Existe um espírito que se alimenta disso, que te induz a fazer cada vez mais isso e te aprisiona em um ciclo vicioso onde você está oprimido, aonde você está preso e não consegue se libertar. A maioria das vezes você não identifica. Quando vai identificar, até a aparência no espelho já é horrível, já é algo assim que, como diz a palavra, um abismo leva ao outro. Então beleza, você identificou, poxa, você foi usado para identificar na vida daquela pessoa que na vida dela existe alguém oprimindo ela, que é um tipo de espírito desses. Tu orou por ela, falou, sai em nome de Jesus, espírito do vício, tá? Espírito que tem aprisionado ela na área alcoólica, sai da vida dela em nome de Jesus. Saiu.
beleza? Ela ficou livre, mas você tem o dever, então, de conscientizar ela na palavra que, olha, você até pode beber, mas não se entregue, tá ok? Você quer beber? Saiba que isso pode te aprisionar se você não tiver controle sobre isso. E esse é o pecado. O pecado, ele vem para te aprisionar, para te controlar e ser o senhor da sua vida. Então toda vez que você se entrega e é subjugado a algo que não é da vontade de Deus, tu tá preso. Então, a partir do momento que você conscientizou a pessoa na palavra, expulsou aquele espírito e ela mudou de postura, aí ela é liberta, tá? Aí, mas existem processos na vida da pessoa, tá? Aonde ela tem que ter a consciência formada, se posicionar e resistir. A palavra vai dizer assim, ó: se submetei à palavra de Deus, se submetei a Deus e resisti ao maligno, e ele fugirá de vós. Tá entendendo? Então primeiro você sabe quem é Deus, você sabe qual que é a vontade dele na palavra, você aplica isso na sua vida e o inimigo vai te dar investida. Só que ele não gosta de passar vergonha. Então ele vai investir e você vai falar não, 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 não. Por quê? Porque Deus falou que não é, eu amo Deus e eu tô vendo que isso realmente tá fazendo bem pra mim. Falou, valeu, o bicho sai fora, não enche mais o saco. Por quê? Ele não gosta de passar vergonha, ele está sendo derrotado através da sua vida pela palavra de Deus. Esse, para mim, é o principal objetivo do dom de discernimento de espírito. Tá ok? Identificou o inimigo, meteu-lhe um tiro na cabeça dele, eliminou ele da vida da pessoa, pegou a pessoa, curou a pessoa e falou, olha, o problema era esse, por causa disso que está na Bíblia. Tá entendendo? Então a pessoa é liberta. Gente, então essa série está quase acabando. Vai ter só mais um vídeo, ok? Esse vídeo eu vou falar sobre um dom chamado na Bíblia de o dom supremo, certo? Então são 9 dons, mais esse que está acima de todo e qualquer dom, tá bom? Vai ser no próximo vídeo. Então não perca, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, tá? O que você não entendeu, talvez que eu possa vir trazer um vídeo posterior que vai responder todas as perguntas. Veja os outros vídeos também, tá ok? E compartilhe. Eu tenho certeza que em algum momento esses vídeos vão ser muito bem usados pelo Espírito Santo na vida de muitos. Então ajude a compartilhar, tá bom? E que Deus abençoe e derrame todo o amor e toda a paz que só Ele pode dar na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.